Shalom Uvrachá. Nossa parashá nos conta que vai miketz shnatayim yamim. Ou seja, vamos traduzir assim de uma maneira bem clara. Essa palavra ketz é o limite final. Em hebraico você encontra ela muitas vezes, tipo, tem um versículo que diz ketz sam lachoshech, que Hashem ele coloca um limite final para a escuridão. Ou seja, o extremo final é chamado de ketz. Foi no final de 2 anos e alguns dias. Essa tradução literal do versículo. E por trás disso tem segredos assim muito profundos, mas para entendermos toda a história, o que aconteceu com Yosef, vamos começar por Avraham Avinu, nosso primeiro patriarca. Tem 10 sefirot no mundo de Atzilut, que é a revelação divina, que está escrito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Essa é a imagem e a semelhança. Ou seja, Deus se expressa no mundo de Atzilut por meio de 10 sefirot. Isso é o que a gente chama de imagem e semelhança divina. Ou seja, não é uma imagem material, Deus me livre, não é uma semelhança material, Deus me livre, mas é um esquema de 10 sefirot, uma estrutura de 10 sefirot, que não tem como imaginar elas. A gente desenha um cronograma delas, a gente desenha, escreve o nome delas, coloca coluna da direita, coluna da esquerda, coluna do meio, mas aquilo está se tratando de 10 aspectos diferentes da revelação divina. Não tem como imaginar, está acima da nossa imaginação, mas está infinitamente acima da nossa capacidade de imaginar alguma coisa. Mas lá nas 10 sefirot de Atzilut, nosso primeiro patriarca, o Avraham, ele chegou ao nível de Chesed de Atzilut. Ele representava nesse mundo a Chesed do mundo de Atzilut. Dele saiu Ismael, que já é a Chesed do lado impuro. O nosso segundo patriarca, Yitzhak, ele chegou ao nível de Gvurá do mundo de Atzilut. E dele saiu o Esav, que é a Gvurá do lado impuro. Agora, o nosso patriarca Yaakov, ele é a Tiferet do mundo de Atzilut. Ele teve 12 filhos. Os 12 filhos são perfeitamente... não saiu deles nenhum lado impuro. E nós vamos ver uma história agora que aconteceu entre eles, que tem que entender, quer dizer, se nenhum deles era um Ismael, nenhum deles era um Esav, o que aconteceu lá? Agora, problemas de equipamento, contar para vocês já uma história dentro de outra história. Nós estamos agora na festa de Hanukkah. Se você está vendo esse vídeo no ano em que ele foi feito, e a festa de Hanukkah, nós falamos Bayamim Haem Bezman Hazeh. E geralmente essa parashá, ou seja, naqueles dias, nessa época, e geralmente essa parashá, Miketz, que fala sobre o Yosef, que Yosef saiu da cadeia, ela cai nessa época de Hanukkah, que é uma época propícia para milagres. Tem uma sincronização entre as duas coisas, quer dizer que lá de cima estão mostrando para nós que, olha, tem uma sincronização entre a parashá da semana e os acontecimentos espirituais dessa semana. Voltando então para o assunto do Yosef. Yaakov teve 12 filhos, nenhum deles era o lado impuro de nada, nenhum deles era um Ismael, nenhum deles era um Esav. E o que aconteceu entre eles não aconteceu, foi pior do que o que aconteceu entre Yitzhak e Ismael, e pior do que aconteceu entre Yaakov e Esav.
Ou seja, como dá para entender uma coisa dessas? Se todos eles eram tzadikim, todos eles eram do lado puro, como dá para entender que eles fizeram pior do que o lado impuro? Mas coloca pior nisso. O Ishmael era uma má influência para Yitzhak. A Sara pediu para Abraham tirar o Ishmael de casa. Abraham tirou o Ishmael de casa. Depois o Ishmael fez tchuvá. E a Sara faleceu. Abraham se casou de novo com Agar. E Agar mudou de nome para demonstrar que ela é uma nova pessoa, que ela tinha feito tchuvá. Terminou bem. A consequência do contato entre Ishmael e Yitzhak foi uma consequência de que, se esse contato tivesse continuado, não terminaria bem. Mas a Sara pediu para o Ishmael sair de casa, terminou assim. O Ishmael não jogou o Yitzhak no buraco, não vendeu o Yitzhak como escravo, Segunda geração, Yaakov e Esav. O Esav queria assassinar Yaakov. Como terminou a história? Terminou bem. O Esav não jogou o Yosef no buraco, não jogou o Yaakov no buraco, não vendeu o Yaakov como escravo. Agora a terceira geração dos nossos patriarcas. Os filhos de Yaakov. Yaakov fez uma túnica diferenciada para Yosef. Yosef era tipo fiscal. Yosef ia ver o que os irmãos estavam precisando. E quando ele voltava para o pai, ele falava um monte de coisas assim. Por erro de avaliação dele, ele era muito rigoroso. Então qualquer coisa que ele desconfiava, ele já falava para os pais que eles tinham feito aquilo na prática. Porque talvez... mas nada ele pegou na prática, tudo foram deduções dele. Mas ele contava as deduções como se já tivessem acontecido na prática. Consequência disso, ele não só que falava mal dos irmãos, ainda na hora que ele revelou para os irmãos, que foi revelado para ele lá de cima que ele vai ser o rei de todo mundo, os irmãos, no lugar de ficarem orgulhosos, falarem, olha que legal, nós vamos ser os irmãos do rei, quem não queria, quem de todos nós não gostaria, se você descobrisse que o seu irmão, ele é não só o vice-rei, mas o vice-rei que manda mais do que o rei, a ponto de quando as pessoas foram reclamar para o faraó, foram reclamar do Yosef, o faraó falou, olha, tudo que ele mandar, vocês façam, obedeçam. Quer dizer, o faraó não usou a autoridade de ser o rei em cima de Yosef. Quer dizer que Yosef era como o primeiro-ministro da Inglaterra, manda mais do que a rainha. Quem não gostaria de ter um irmão assim? Quer dizer, a gente teria orgulho se você falasse, olha, eu sou irmão do rei, ou do vice-rei, ou do primeiro-ministro. É um orgulho na família. Só que, no caso dele, no caso do Yosef, eles jogaram ele no buraco, queriam assassinar ele, e no final, venderam ele como escravo. Quer dizer, foi a maior bondade que eles fizeram com ele, de no lugar de assassinar o Yosef, venderam o Yosef como escravo. Então o que a gente vai ver daqui? Uma coisa interessante, que quando a gente falou sobre Ishmael, que ele era Chesed do lado impuro, Ishmael não fez uma atrocidade dessas. O Esav, que era Gvurá do lado impuro, Esav não fez uma atrocidade dessas. Se queria fazer pior, mas não fez. Mas quando a gente chega nos irmãos do Yosef, que nenhum deles é do lado impuro, que todos são do lado da Kedushá, todos são do lado da santidade, eles fazem uma atrocidade dessas. Então, primeira coisa, nós vamos agora para analisar a fundo, então, o que pode acontecer
de uma pessoa ele ser de uma fonte pura, e por motivos de erro de avaliação, cada um com certeza ele tinha uma boa intenção. Os irmãos de Yosef queriam matar ele porque eles estão vendo nele os sinais do Esav. Eles falaram: olha, Esav tentou assassinar Yaakov a vida inteira, não conseguiu, mas tentou. Agora o Yosef é capaz que tente assassinar eles e consiga. Eles estão vendo os mesmos sinais do Esav. O Esav ele demonstrava para o pai dele que ele era muito, muito rigoroso nos mandamentos divinos. Ele perguntava até se tem que tirar maizer do sal, coisas assim. Dizem nossos sábios que ele colocava uma roupa especial para quando ele vinha trazer comida para o pai dele, ele colocava uma roupa especial. Então ele era muito rigoroso nos mandamentos relacionados a honrar pai e mãe. O resto ele matava, roubava do meio como mulher do outro, mas honrar pai e mãe ele era muito rigoroso. Então os irmãos de Yosef falaram: olha, esse é o sinal do Esav. O Yosef está se comportando como Esav. Em relação ao pai dele, ele é todo dedicado, empenhado. Agora, em relação a eles, ele vai contar para o pai que eles fizeram coisas erradas em relação a comer o prato de animal vivo e dormiram com mulher que não era casada com eles, e veio inventar um monte de histórias. Então eles tinham uma boa intenção, eles fizeram um erro de avaliação. Eles acharam que Yosef vai ser como Esav, e eles queriam evitar uma consequência pior. Fizeram um Bet Din, um tribunal, condenaram Yosef à morte. Fizeram um erro. Depois eles se reencarnaram em 10 sábios de Israel, que foram mortos de 10 maneiras diferentes pelo Império Romano. São os 10 chamados de mártires, que entre eles Rabbi Hanina ben Teradion, Rabbi Shmuel Cohen Gadol, cada um foi morto de uma maneira, com uma tortura assim, uma coisa. Eles eram a reencarnação dos 10 irmãos do Yosef, que queriam assassinar Yosef, vender Yosef como escravo. Por outro lado, Yosef, diz o Midrash, que Yosef ele também era culpado. Ele também fez um erro de avaliação. Não era do lado impuro, mas era um erro de avaliação que ninguém é perfeito. Está escrito: Hashem bara Elokim lasot. Deus fez para consertar, Deus fez para fazer. Diz o Rashi no Midrash Rabbah sobre essa palavra: Hashem bara Elokim lasot, que tudo que Deus fez ainda tem que fazer, que Deus não fez nada perfeito. Deus fez tudo para consertar. Um anjo não é perfeito, um anjo pode fazer um erro de avaliação mesmo sem ter um livre-arbítrio. Ele pode fazer contra a vontade divina, achando que aquilo é a vontade divina. Quanto mais, se até um anjo que não tem o livre-arbítrio pode fazer um erro de avaliação, quanto mais o ser humano que tem o livre-arbítrio, que pode fazer um erro de avaliação. E também uma pessoa que ele é do lado puro, mesmo assim ele tem um Yetzer Hara, ele tem uma má inclinação. Então os irmãos do Yosef e o próprio Yosef, eles, claro que estavam longe, assim, longe de ter uma má inclinação como do Esav, do Ishmael, mas eles também tinham o lado o Yosef ia lá para o pai e falava: olha, eles estão dormindo lá com meninas de Canaan. Os irmãos queriam assassinar o Yosef. Então tinha alguma inclinaçãozinha lá, também tinha. Eles fizeram erro de avaliação, tiveram que se reencarnar para retificar isso, se reencarnaram e retificaram. Na prática, diz o Midrash que Yosef, ele teve que ficar 10 anos na cadeia, que ele foi condenado no Egito. Teve um escândalo que a mulher do Potifar, que tinha comprado ele, ela falou que ela dava em cima do Yosef todo dia, que as egípcias eram meio assim. Elas, não vou entrar em detalhes, que não é uma aula de sexualidade, mas as egípcias eram meio perigosas. E Yosef era
lindo, assim, uma beleza fantástica. E a dona dele queria que ele dormisse com ela, e ela era a dona, ela tinha comprado ele. E, por outro lado, eles também tinham esse conceito de adultério. Então o Yosef falou para ela: olha, desculpa, por mais que esse assunto não tenha uma prioridade na sociedade deles, mas existia isso, não é que não existia. Então Yosef falou para ela: você não pode dormir comigo porque você é uma mulher casada. E até se fosse solteira, ele não dormiria com ela, porque ela não era casada com ele. E o que é casamento naquele conceito de Bnei Noach é como hoje no judaísmo tem duas categorias de casamento. Tem um casamento se alguém é um judeu de verdade. Então o que é considerado um casamento é só se tiver lá duas testemunhas e o casamento foi feito por um... vamos dizer assim, se foi feito por um rabino ortodoxo com uma ketubá ksherá, esse casamento é válido. Se as duas pessoas, se o noivo e a noiva são judeus, se o homem e a mulher são judeus. Agora, se o homem e a mulher não são judeus, que a gente chama essa categoria de Bnei Noach, o que é um casamento na categoria de Bnei Noach? Não é o juiz que é levado em conta, não é o padre que fez o casamento na igreja que é levado em conta. É ele e ela decidiram que eles são marido e mulher, eles são marido e mulher. Ele e ela decidiram que eles não são mais marido e mulher, não são mais marido e mulher. Então, no caso do Potifar e a esposa, com certeza não tinha um cartório para registrar o casamento, mas o fato de ele e ela terem montado uma família, o que o governo brasileiro chamaria de uma união estável, o fato de ele e ela morarem juntos, terem se unido para fazer uma família, isso quer dizer que ela é a esposa dele. Então quer dizer que o que é considerado casamento de Bnei Noach, casamento de alguém que não é judeu, é o fato de ele e ela terem se unido com a intenção de montar uma família juntos. E isso que Yosef falou para ela, ela é uma mulher casada, quer dizer, não quer dizer que é uma mulher casada que registrou o casamento no cartório, ou não sei, o que tinha lá da idolatria deles, lá que o padre da idolatria fez o casamento. Isso no judaísmo não quer dizer nada. Uma mulher casada, quer dizer, ela morava com ele, eles eram uma família, então isso é uma mulher casada no judaísmo. Ele falou para ela, ele não pode ter uma relação com ela porque ela é uma mulher casada. Ela deu em cima dele porque as egípcias, mesmo sendo casadas e mesmo tendo esse conceito de que a mulher que é casada com um não tem que dormir com outro, mas esse conceito na cabeça delas não era prioridade. Até que chegou o dia, todo mundo foi para a idolatria. Ela segurou a roupa dele, falou para ele, agora você vai dormir comigo. Ele escapou, deixou a roupa dele na mão dela, e aí ela ficou brava. E quando o marido chegou, ela falou, tá vendo esse escravo que você comprou? Ele queria me violentar. Aí o marido ficou bravo e o Yosef foi colocado na cadeia. Ele ficou lá 10 anos. E esses 10 anos de Zorizal era retificação do que ele fez para os irmãos, do que ele causou para os irmãos, que ele contava para o pai, sempre inventava histórias em relação aos irmãos. Ele tinha uma boa intenção, ele era muito rigoroso, qualquer coisa que ele suspeitava, ele já falava que aconteceu, mas o que ele fez foi uma coisa ruim na prática, quer dizer, foi um erro de avaliação. Ele fez contra a vontade divina, talvez até achando que estava fazendo a vontade divina. Continuação.
foram colocados na prisão o ministro das comidas e o ministro das bebidas, ou seja, esse que servia a comida do faraó, esse que servia a bebida do faraó. Cada um teve um sonho e o Yosef interpretou o sonho deles. O ministro das comidas sonhou que ele estava com 3 cestas de pão na cabeça e tinha a ave estava comendo, o passarinho estava comendo o pão da cabeça dele. E Yosef, ele imaginou assim, se a pessoa estivesse viva, o passarinho teria medo de comer o pão da cabeça dele. Então isso demonstra que ele vai morrer. Depois interpretou o sonho do ministro das bebidas, falou que ele vai ser solto e pediu para esse ministro das bebidas contar a história dele para o faraó, a história do Yosef, que ele foi colocado lá na prisão, ele foi injustiçado, ele foi preso por uma história inventada. E só que o Sara Mashkin, o ministro das bebidas, esqueceu do Yosef. Yosef ficou mais 2 anos na prisão. Isso era lá de cima, porque Yosef, no nível espiritual ao qual ele estava vinculado, ele não deveria pedir ajuda de ninguém. Isso está se tratando ao Yosef, em relação a Yosef, que ele estava sincronizado lá em cima com a Sefirat Isod, com a Sefirá chamada de Isod, no mundo de Asilut. E essa Sefirá, ela tem essa característica. Então ele não podia pedir ajuda para ninguém, ele tinha que só confiar em Deus. Cada um de nós não é assim. Cada um de nós tem que fazer uma estadlut, tem que fazer, tipo, a gente faz a nossa parte, Deus faz a dele. Você precisa de um emprego, você manda um currículo e reza para Deus para o RH abrir o seu currículo. Agora o Yosef era o contrário, ele não podia mandar o currículo. E não podia nem, ele só tinha que rezar para Deus para descobrirem que ele está procurando emprego. E foi isso que aconteceu. O emprego que ele queria era simplesmente ser o rei do Egito. Um emprego muito bom. O vice-rei, vamos dizer assim, mas o vice-rei no esquema que manda mais do que o rei. Esse era o emprego que ele queria, não tinha como mandar currículo para um emprego desses. Então, já que ele estava sincronizado a essa Sefirá do Isod, e já que estava predeterminado para ele, desde que ele teve aqueles sonhos de que ele seria o rei, vamos chamar isso de rei, porque mesmo que o faraó estava acima dele, mas ele mandava mais do que o faraó. Então estava já pré-determinado para ele que ele seria o rei, então ele não deveria pedir ajuda de ninguém. Ele deveria confiar em Deus, que o faraó iria correr atrás dele e pedir para ele aceitar esse emprego de vice-rei do Egito. Então, na prática, foi isso que aconteceu. Depois de 2 anos que ele estava ainda na cadeia, por causa que ele pediu ajuda para o Sara Mashkin, para o ministro das bebidas. Ele não deveria ter feito isso por causa da Sefirá que ele estava sincronizado com ela, que ele representou a Sefirá chamada de Isod nesse mundo, que é a Sefirá que ela repassa a abundância, a fartura de cima, para o Malchut que repassa para o mundo material. Então ele ficou mais 2 anos, mas depois está escrito Vem Miketz Shnatayim Yamim. Vem Miketz quer dizer chegou o limite. Então na hora que chegou o limite, aí acabou. O Yosef, que ele estava na cadeia, ele sai da cadeia para se tornar o vice-rei do Egito, que mandava mais do que o rei. Quer dizer, de um extremo ao outro. Então, quando chega o limite, aí as coisas, aí tem uma mudança para o bem, que ela é de um extremo ao outro. Então, isso é a primeira coisa que a gente aprende com essa paraxá. Por isso que essa paraxá sempre cai em Hanukkah, também que Hanukkah é uma época de milagres, onde aconteceu realmente uma mudança do extremo ao outro também naquela época. Então, o que a gente aprende? Que o mal tem limite. Se o limite é maior ou menor,
mas o mal tem um limite final. Quando chega esse limite final, a mudança para o bem acontece mesmo que você não queira. A mudança para o bem acontece mesmo contra a sua vontade. Então, sendo que Deus é a essência do bem, e a natureza do bem é fazer o bem, diferente da mitologia que deu origem ao cristianismo, que lá tinha o Deus do bem e o Deus do mal. Então tinha céu eterno e inferno eterno. E lá é o assunto da idolatria, e a prova disso é que eles próprios dizem, se a pessoa não acredita na idolatria, ele vai para o inferno eternamente. Quer dizer que tudo aquilo é uma idolatria, tudo aquilo é um conceito idólatra. Agora, no que é de verdade, na realidade, no que existe de verdade, que Deus é a essência do bem, e a natureza do bem é fazer o bem, então qualquer mal tem limite. Absolutamente qualquer mal. Então vamos acrescentar aqui um detalhe muito importante, que não só que o mal tem limite, mas quando chega esse limite, ele termina e acontece uma mudança para o bem, e a pessoa fica de olhos abertos e fala, uau, o que está acontecendo aqui? Nem me perguntaram para se eu concordo que tudo vai melhorar, e já melhorou sem o meu consentimento. Assim, vai melhorar sem o seu consentimento, porque na hora que o mal chega no limite dele, Deus é a essência do bem, e Deus não permite que a coisa ruim exista um segundo a mais do que precisa. Então Yosef precisava estar 10 anos na cadeia por causa do que ele fez contra os 10 irmãos dele. Yosef precisava ficar mais 2 anos na cadeia por causa que ele era sincronizado com a Sefirot Yesod. Ele pediu ajuda para um ser humano no lugar de confiar em Deus. Então ele precisava ficar esses 12 anos lá. Quando chegou o limite, mesmo contra a vontade dele, o faraó sonhou com vacas gordas e vacas magras, vacas bonitas, vacas feias. O ministro das bebidas se lembrou do Yosef, tiraram Yosef da cadeia, deram um banho nele, colocaram uma roupa muito bonita nele e trouxeram ele para o faraó. E ele revelou o sonho do faraó, que o faraó já tinha sonhado com o sonho e com o significado. E o faraó viu que ele estava certo e falou, agora você vai ser aqui o meu vice-rei, porque não tem ninguém no Egito melhor do que você, nem o próprio faraó. Quer dizer, ou seja, na hora que tem o Ketz, por isso que a Parashá começa com as palavras Miketz, chegou no final, no extremo, no limite. O Ketz é o limite. Chegou no limite e Deus colocou um limite para a escuridão. Deus colocou um limite para a coisa ruim. A coisa ruim tem limite, chegou no limite, ela desaparece. Então isso é relacionado a cada um de nós. A Parashá não é um livro de história judaica de uma história que aconteceu. Se a Parashá nos conta essa história, quer dizer que cada um de nós ele tem um aspecto, ele tem uma percentagem dessa história na vida dele. Cada um de nós passa por essas situações, e o que a gente tem que saber é que cada coisa ruim tem um limite dela. Tem um limite, quando chega esse limite, acontece uma mudança para o bem. Então a gente pede para Hashem que essa mudança para o bem aconteça o mais rápido possível, que Hashem traga para nós já Geulah, Mitzvah Shlema, Mashiach. Então eu desejo a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Não se esqueçam da sua observação. Eu vejo sempre, graças a Deus, algumas pessoas que estão felizes que escrevem sempre a observação. Queria conhecer vocês pessoalmente, inclusive. Não se esqueçam de deixar a sua observação. Por favor, Atzlacha, Briut, Parnassá, Beshefa, Vekol Tov.